Seja bem-vindo a mais um NextCast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós estamos aqui para trazer mais um tema técnico para você. Vamos falar hoje sobre pronomes demonstrativos. E para falar sobre esse assunto, entender qual a diferença dele para os outros pronomes, o que é esse pronome, o que ele come, onde ele vive, o que ele faz, nós vamos entender hoje aqui com os nossos teachers que estão aqui com vocês. Temos aqui Teacher Guilherme, Hello, Teacher guys. Luísa e Teacher Fabiano. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo. Muy bien. Ok. Very good. This morning. I'm fine. Enfim, para que a gente possa entender então, teachers, né, o que é o pronome demonstrativo? Pronomes demonstrativos demonstram. Uau. Então, por exemplo, a gente muitas Eu vezes... falei a mesma coisa. Né? A gente, Muito muitas vezes, a gente precisa falar sobre coisas que estão próximas, coisas ou pessoas, enfim, que estão próximas a gente, a nós, né? Ou coisas que são mais distantes. E aí, eles nos ajudam. Então, por exemplo, no português, a gente tem o esse, essa, esses, essas, aquele, Estes, aquela, estas. aqueles, aquelas, Destes e Vários, destas. né? Que a gente nunca sabe a diferença, né? E Comentem A quem gente sabe usa a o que a diferença gente de quer. esse e este. A gente só usa. Exato. É isso. Só vai colocando no lugar de cada um, né? lança a enquete aí pra você, Seja o comenta que pra Deus gente quiser. saber que não... Explica pra gente aí Explica aí nos qual a diferença comentários. de esse e este. Mas em inglês a gente sabe por É, quê? em inglês Porque a é gente bem sabe. mais fácil. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Pronomes demonstrativos. É sobre o quanto isso é mais fácil em inglês de fato, tá? Então, os pronomes demonstrativos, eles servem para demonstrar algumas coisas. Fabiano, quais são esses pronomes? Nós temos o this e that, que são os do singular. These e those, que são os do plural. Pega Uau, esse pega TH. esse TH dele Pega aí, esse the. É o The. voiced, né? O vocalizado. Nossa. Yes. Então, assim, this e that, singular, these, those, plural, mas os pares, no caso, é plural de this, these. Plural. 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 Aí já Plural, deu ruim. o L não foi, Deu pra mas ver o que é só o TH TH. foi Agora o De PH PH e de L, a gente o PR tá ruim. Mas aí o that e those, né? Singular that, plural those. Boa, tá. Então, this, that para singular. Tudo bem. Obrigada, Tá tudo gente. bem, é. Então, vamos só entender melhor, né? Então, this para esse e that para aquele. Ok, então ele tá Né? indicando o quê? Tá próximo de mim, eu utilizo this. Se estiver distante, eu utilizo that. Boa. E essa mesma regra se aplica para o plural, né? Então, nós fizemos com um celular, agora com dois. Então, this e those, né? 12. São 12 agora. É, são 12. 12. Então vai bem da perspectiva de quem está falando, tá bom? Então você não vai... Se o celular estiver perto dele, você não vai falar this, porque tá perto dele, mas tá longe de você. Você deve utilizar o that. Perfeito, tá. E quais são as aplicações, Gui, desses pronomes, né? Em que situações nós aplicamos eles? Cara, a gente consegue aplicar isso em várias situações. Para compartilhar informações, para falar sobre tempo, enfim. Posição, como nós Posição, fizemos. igual a gente acabou de usar aqui. Uma dica que eu costumo dar para os alunos é assim, se a gente partir da nossa língua materna, né, entendendo o que é um pronome demonstrativo, ou seja, quando eu preciso demonstrar algo, né? Uau! Então você já consegue imaginar quais são as aplicações também no outro idioma, como no inglês. A todo momento, durante todo o dia, a gente tá... a gente usa muito esses pronomes, muito. Infelizmente, a gente acaba passando... Alguns lugares acabam passando muito batido dessa informação dos pronomes Sim. demonstrativos, e isso gera uma dificuldade muito grande nos alunos, tá? Então, assim, quando eu vou usar? Cara, a todo momento, quando a sua intenção for demonstrar algo, seja um tempo, uma posição de alguma coisa, de um objeto, falar sobre alguém, sobre algo em algum lugar. Então, são esses os usos mais comuns, assim, né? Perfeito. Antes da gente entrar nos exemplos e entender de maneira mais aplicada, né? Eu queria que vocês me explicassem como que eu posso diferenciar o pronome demonstrativo, nesse caso aqui o this, por exemplo, do it, do pronome pessoal. Porque tem muitas pessoas que confundem e acham que é a mesma coisa, né? E não são. Cada um tem uma aplicação diferente. O it não necessariamente ele precisa estar no seu campo de visão, né? Então, por Exatamente. exemplo, a cell phone. It is a very good tool. É uma muito boa ferramenta. Uma ferramenta muito boa, tudo bom. É uma muito boa ferramenta. Inglês, Bom. tá? É uma ferramenta muito boa.
Eu tô falando de celulares, de um No celular, geral, assim, né? num geral, né? Mas se eu tô falando que esse aqui que o Fabiano tá na mão dele é uma boa ferramenta, aí é diferente. Eu tô falando, this cell phone is very good. Esse telefone é muito bom. Então, eu tô já trazendo para um campo de visão, para algo que tá mais Mais palpável, né? palpável, boa. Ou você pode perguntar onde está e eu digo, I forgot it. Né? Eu não vou dizer, I forgot this. Porque se é this, ele está aqui. Então, I forgot it, como você falou, não está no nosso campo de visão, não está aqui. Eu Boa, esqueci, então, né? I forgot. Basicamente a gente consegue até resumir no que é palpável e o que não é, né? Que é Sim. abstrato, que não, né? Tipo, Boa. E isso é uma dica muito legal, porque, inclusive, algo que me incomoda muito quando eu vejo alguns lugares, vamos dizer assim, ensinando sobre pronomes no geral. You, he, she, it. O pessoal vai lá e fala, então o que é it? It é isso ou aquilo. Não, gente. Por favor, não é. É tá? ele ou ela para É coisas ele e ou ela, animais. isso, para coisas e animais. Por favor. Explicação não da minha caia- professora na quinta série. É ele ou ela para coisas e animais. E situações? Não É. caia. Aí corta pra eu na Inglaterra vendo uma mulher chamando a cachorra de She. Eu falei, não, Então, agora eu tô confuso. É porque cachorrinho Agora eu não tô é, confuso. não é Pets, animal, por é favor, cuidado com filhinho. os pets. Não saiam ofendendo. Não faz mais essa voz, não. Pelo bom É um convívio. filhinho. Pelo bom convívio. Não saiam ofendendo os pets alheios, por favor. Para pet, você pode usar he ou she, tranquilinho, de boa, tá? Mas no E contexto pra geral... gente que você não gosta, pode usar it também. Aquelas... Tá tudo bem usar Tá it pra tudo animais. bem. Pra algumas É pra pessoas pessoas, merecem. né? Tô brincando, Deus, No perdão. contexto, eu falo muito na sala de aula, assim, eu sempre uso a referência do filme, né? A Luísa, um podcast atrás. Eu quero aprender inglês por causa da missão, meu propósito de vida. Ela agora, usem it pras pessoas. Use it pra pessoas, porque tem pessoas que não merecem. Levantando a bandeira, o cartaz. Dogs better than Tá tudo bem. E eu faço muita referência quando o assunto é It, eu falo muito pros alunos sobre o filme, né? Aquele filme de terror, It, a coisa. Né? Então isso daí já dá um spoilerzinho aí de como a gente consegue usar, tá? É uma referência bem boba, mas faz muito sentido, tá? Sim. Então, essa é a diferença principal. E não usem it para isso ou aquilo, então, porque isso é por this favor. e aquilo é that. É justamente Tipo, isso, aquilo. Cara, por É o favor. são os pronomes demonstrativos, então me ajuda aí. Tá. Então eu queria que vocês explicassem um pouco pra gente como que eu posso aplicar no contexto de tempo. Tem uma música do Macklemore. Tem um álbum legal ele, tá? Macklemore. E assim, a música é These Days. E eles estão falando sobre o período. Então, eles, na letra, basicamente, acredito que é um término de relação e eles esperam Que música que legal. um dia eles possam conversar. Que um dia eles possam conversar sobre these days, sobre esses dias que eles estavam tendo, que eles ainda estão Uau. tendo. Alô, Então, Dani? Isso, sabe? No futuro, por exemplo, eles querem olhar para o presente, as coisas que eles estão vivendo agora e se sentir bem em relação a isso. Então, um dia nós vamos olhar e dar risada of these days. Eles utilizam o these, que se refere ao que está perto, porque ele ainda está falando sobre o que eles estão vivendo no momento, mas é sobre uma perspectiva, de uma expectativa para o futuro. Então, assim, muito complicado. This morning I Eu não had consigo explicar breakfast. dessa forma, não dá. Ele foi Essa muito bom. manhã eu tomei Ali. café da manhã bem rápido, né? This morning I had a quick breakfast. Então, assim, eu tô falando sobre um tempo, essa manhã, porque foi hoje ainda, então você já sabe o que eu estou falando de hoje, tá bom? O this, ele só vai servir pro presente, né? O this e o these. O that, ele pode servir tanto pro passado quanto pro futuro, assim como o those. Então, por exemplo, this Sunday I'll go to church. Tô muito cristã. Cara, tô muito cristã. Minhas referências, nossa, voltei mudada. Então, Batizou essa menina? Aham. Já batizou essa menina? This Sunday I will go to church. Então, isso quer dizer que esse domingo eu vou pra igreja. That Sunday I will go to church. Então, on that Sunday, naquele domingo que está pra vir, eu vou estar na igreja. Então, tipo, não vou poder estar nesse compromisso aí, porque on that Sunday I'll be going to church. Ou, por exemplo, você pode falar também Eu não do fui. passado. I didn't go to church on that Sunday. Então, naquele domingo eu não fui pra igreja. E aí eu tô falando do passado. Então, o that, ele tá distante de alguma maneira. E o those também, né? On those days e on these days. Boa. Muito bom. E igual a Lu mesmo falou... Dá a explicação melhor que essas aí. Não vai. tem como, Vai. não tem como. Eu vou citar... Fabiano construiu toda uma temática. Deu um rolê. Dá pra botar uma trilha sonora no background Dá, depois. tranquilamente.
Tem uma música, acho que é do Snow Patrol, né? Que ele fala in those 3 words. Então... Cara, Chasing Cars. Chasing Cars, né? Então, uma coisa que eu repito muito na... Vocês ouvem uma galera que eu não ouço, mano. Não, essa música é muito romântica, é uma música muito boa. If I lay here... Não, provavelmente eu já ouvi, eu só não... If I just lay... Aí a gente nunca mais volta no podcast. Foi mal. Já acabamos? Já acabou, Jéssica. Um meme muito antigo. Então, do Neida. Um meme de 8 anos atrás. Mas o do Neida foi atual. Esse foi bom. Esse foi do These Days. Tudo calculado. O Jessica foi do Those Days. Aí, ó. Olha isso. Boa. Tudo calculado. Ótimos Sério, exemplos. sério. Tudo aqui foi planejado com muita antecedência, gente. Claro que foi. Mas uma coisa que eu falo muito para os alunos, e agora é uma polêmica, sabe? Assim como no dia a dia, no português, às vezes a gente acaba misturando um pouco o uso do esse, este. Eu misturo toda hora, pra ser sincero. Mas enfim, vamos fingir que é só às vezes. Pode acabar acontecendo, sim, de num contexto você usar o this e o that para coisas que também não vamos, né? Não vamos exagerar, né? Mas vamos supor algo que tá próximo, mas ao mesmo tempo não tá... Tá meio termo. Tá meio termo, Tá meio então termo. pode acabar misturando Tá isso. lá e não tá. Tá lá, tá ali, mas não tá ao mesmo tempo. Mas tem algo que raramente se mistura, que é o these e o those, né? Nesse caso, você sempre vai reparar e vai perceber que eles estão muito bem aplicados nos contextos, até porque não tem como eu falar sobre... Isso. Não vai funcionar, tá? Então fica essa dica aí. Mas é uma coisa que... Mas é uma coisa que os alunos falam muito. Tipo, mas this não é isso? Também é esse, essa e também é isso, né? Então, por exemplo, o que é isso? What is this? Então o plural é this? Não, cara, você não tem plural disso. Você não fala o que é isso, o que são isso, né? Então, assim, tem coisa que não vai encaixar. Exposit, student exposit. Eu acho cara, que você isso... sabe que... Esse erro vem de uma necessidade que nós temos de... usar uma regra do português mesmo, não é nem tradução, é a regra do português. De traduzir uma regra. Exato, e tipo... mas esse nem né? Isso? Porque não tem isso, nem em português Exato, e nem em inglês. Isso não tem. Eu tô chateado com isso, mano. Não, isso pra mim doeu demais esse dia. Você sabe quem é? Não existe. Eu nem lembro quem. Não cometam esse erro, né? Não só da tradução ao pé da letra, mas assim, de regra gramatical. Plural é diferente no inglês e português. Verbos irregulares, eu nem sei se existe em português. Posso estar errado, mas tipo, não acho que a gente segue. Todos são, né? Amigo, eu acho que Pra mim, o existe, português porque, por é irregular. exemplo, é o a do é do ido, e aí de repente tem um escrito que não é escrevido. Então isso entra em irregular, se eu não me Dito, engano. não existe dizido. Talvez só não seja chamado de dói, irregular pra não facilitar, porque nada no português é pra facilitar. Eu não me lembro de como é a nomenclatura. Vós sois professores. Nossa, nem consigo. Quando a gente eu nem começa a se consigo deparar com montar. coisas como onomatopeia, a gente começa a entender que não é pra ser fácil. Não, gente, honestamente, eu não entendi qual era o problema de ser escrevido e abrido. Quem que inventou? Que é Não sei aberto também. e escrito. Tem coisas piores. E tem coisas piores que essas ainda. Cara, Assim, que é bem vamos revoltante. seguir a mesma ordem. É tudo A, do é do I. Daí me bota um... É igual que eu Eu acabei... várias vezes... Ontem mesmo eu dei uma gafe dessa. Eu falei acho que eu falei um abrido, alguma coisa aí. Abrido. Aberto. Aí, tipo, Eu já o fiz cérebro isso- dá esses bugs às vezes. Então, mas aí você pega igual o que eu usei. É ácido. Joe é hecho. Pra dizer, Joe é hecho, eu falei Joe é ácido. E, tipo, vai o pessoal, ácido. Isso aqui tá muito aleatório. Eu nem Tá muito entendi. nesse podcast. A gente só quer falar de pronome demonstrativo, gente. gente. A Luísa tá chorando A Luísa tá chorando por com causa o pronome, disso. com as palavras brasileiras. Não, mas eu concordo. No português, né, tudo é muito mais difícil. E existem regras que não fazem sentido. E não que não existe em inglês também. Em inglês também tem umas coisas que... Eu lembro que eu perguntava algumas coisas pro meu professor e ele me lançava a pergunta que eu lanço pros meus alunos hoje, né? Why do you have 5 fingers? Aí eu ficava assim... I don't know. Ele I don't know. Too. I don't know as well. I don't know either. Também não sei do porquê dessa regra. E também tem essas, né? Mas assim, a gente nunca pode traduzir uma regra, pegar uma regra de um idioma e colocar em outro, até porque eles têm
bases diferentes, eles têm funções diferentes, eles foram criados em lugares diferentes, né? Então, cada idioma tem a sua formação e a sua influência cultural. Então, nem mesmo o português brasileiro é o mesmo de português de Portugal, nem o inglês americano é o mesmo do inglês da Inglaterra. Então, não existem regras que mudam nesses contextos, palavras que mudam. Então, a gente não pode só traduzir e achar que está tudo certo, né? E tem também a aplicação dos pronomes demonstrativos para compartilhar informações, né? Então, a gente falou sobre proximidade, a gente falou sobre aplicação para tempo e também tem para compartilhar informações. Como que a gente aplica isso no dia a dia? Check this. É isso aí. Acabamos por hoje. Arrasta pra cima. Mais way. Mas então, o check this, normalmente eu vou mostrar algo pra pessoa. Dá uma olhada nisso, né? Tipo, nisso, olha lá. Aí, ó. Olhe isso aqui. Olha isso. Check this. Então, mostre meu celular, vou mostrar um documento, alguma coisa nessa situação. Ou tipo, take a look at these... Qualquer coisa, documents, files, né? Se Ou, você quer mais informações, if you want more information about this. ou those, Like this. can you bring those files again? Or can you repeat those? E assim sucessivamente. Então, é muito parecido na questão de estrutura, quando se fala tempo e fala sobre posição, a gente fala sobre informações. Porque aí você vai mudar o objeto da frase, né? Inclusive, às vezes pode até ser direcionado para uma pessoa, né? Se estiver falando sobre alguém, talking about that woman. Exato. Eu acho que tem uma coisa importante pra gente falar também, que são expressõezinhas. Então, por exemplo, oh, that's right. Aquilo está correto? Não. Aí entra meio que no isso. Isso. No isso. No isso. Tipo, tá certo. É o nosso, verdade. Tá certo. Oh, that's right. Por que não this is right? I don't know. Não sei, cara, porque eles decidiram. É uma expressão. Então, Porque do mesmo that jeito... é sonoramente melhor. Não, e é da mesma maneira que, harmônico. tipo assim, mas é é verdade. É igual porque a gente inventou pois é, né? Ninguém explica Exato, o pois é. E tipo, esse Pois. verdade. Quer dizer que até esse momento A você gente tava fala, achando que ele tava minha falando nossa. mentira? Você tava falando que ele... Você tava Você quer achando uma que frase mais bipolar do que minha nossa? Aí toca a música do Partido Esse Comunista. podcast tá aleatório. Minha nossa. Nossa. Enfim, conclusão de pensamento. Obrigada. Não, então assim, você não achou que era mentira até você falar, é verdade. É só uma expressão. Então aqui that's right, It's funny. that's funny. Eles usam muito that pra expressões, That's né? awesome. That's É good. só that, tá vendo? Brincadeira, não Thanks tem for this. that. Obrigado por isso. Obrigado por ter feito isso. Oh, thanks for that. Né? É verdade, eu não sei por que utiliza o that numa E não tradução o que é this. pra Deveria ser isso, o né? this. Que não deveria ser o this. Thanks for this. Não, ninguém fala isso. Não faz sentido mesmo. Mas, enfim, são coisas idiomáticas, né? Conforme você vai aprendendo e desenvolvendo. Yes. Você bem vê que é cultural assim mesmo. e você simplesmente aplica assim. Você nem precisa entender o porquê. Você só vê que a frase é desse jeito e você vai aplicando naturalmente. Então, faz parte. Enfim. Bom. Algum disclaimer pra gente finalizar pra falar sobre pronomes demonstrativos? Acho que é isso mesmo. Estude. Vocabulário. That's all. That's all, folks. Isso é tudo. That's all. That's all, folks. That's all, folks. Isso é tudo. Realmente não dá pra Aquilo é tudo. Aquilo é tudo. Aquilo lá é tudo, pessoal. That's all, folks. É isso, pessoal. Bom, espero que você tenha curtido, que tenha feito sentido pra você, né, os pronomes demonstrativos, e que você possa aplicar no seu dia a dia, aprendendo a desenvolver isso com naturalidade. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevel, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no LinkedIn, que nós estamos disponíveis. E também não esqueça de seguir no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming de áudio que você esteja acompanhando. Eu vejo você no próximo episódio. See you in your next See level. you. Bye bye, guys.